debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora o Papo de Toada. Ele legisla, paralisa e oprime. Ao som das flautas sagradas, Papo de Toada apresenta Megazord Jurupari. Ao som de flauta é festa, oh, 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 oh. Ao som de tambor guerra, oh, 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 oh. Ao som de flauta é festa, oh, 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 oh. Ao som de tambor guerra, oh, 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 oh. Pam, 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 pam. Começando mais um Papo de Toada, meu nome é Igor Martins e eu vou falar aqui bem baixinho porque o episódio hoje é em clima de segredinho. E não, Coimbra, não é com você que eu tô falando, hoje é dia de Megazord Jurupari, aquele quadro que a gente pega uma entidade, uma lenda, uma figura simbólica dentro do festival. Enfim, tudo aquilo que já foi pra arena para tentar te trazer uma visão mais ampla sobre essa figura. São vários pouquinhos que se juntam num tudão, digamos assim. Tipo o Megazord, por exemplo. Tenho aqui comigo o meu amigo Thiago Tártaro, que, velho como eu, ele deve lembrar dos Power Rangers. E o Megazord, esse nome Megazord faz muito sentido pra ele. Boa noite, Thiago Tártaro. Boa noite, boa noite. Como uma pessoa mais velha que você, eu lembro dos Changeman e do Flashman. Ah, olha a carteirada da idade, hein? Eram Super Sentai japoneses em que o Power Ranger era Nutella, pô. Que é isso, já começou criticando o próprio nome do quadro, meu Deus do céu. E o convidado misterioso, que você não sabe quem é, pela primeira vez na história do podcast, ele que é o primeiro comentarista de todas as lives, o imbatível, o inigualável Maciel. Mas você tá se perguntando, mas quem que é Maciel? E aí eu explico porque eu vou falar o verdadeiro codinome dele, Saint MacBoy. Seja bem-vindo, meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem ouvindo. Eu sou o Saint MacBoy, ou para quem é mais íntimo, mais chegado, eu sou Maciel. Fui convidado aqui pelo pessoal para comentar sobre o Jurupari e vamos que tem muita coisa interessante para falar sobre ele. Então tá aí, sem mais delongas, vamos começar com esse Megazord. Para começar, Thiago Tártaro, me explica um pouco mais sobre a origem do nome Jurupari, né? O que quer dizer Jurupari, a etimologia do nome, e nas etnias, onde exatamente ele se encaixa. Bom, como a gente tá aqui em Megazord, a ideia partiu Cassius e de mim, uma confluência, né? Então a gente tem essa tradição de em todo o Megazord a gente começar pelo Câmara Cascudo, que imaginamos nós, é o responsável pela difusão maior de algumas dessas lendas e crenças do assim chamado folclore brasileiro. Então a gente está mais uma vez começando pelo dicionário do folclore brasileiro, do Câmara Cascudo. No dicionário, ele diz que o significado do nome Jurupari vem da junção de juru, que significa boca, e pari, que significa pescar nos igarapés. Assim, essa junção resulta em aquele que fecha bocas. Eu não entendi muito bem como o Câmara Cascudo foi de pescar em igarapés para aquele que fecha a boca. Eu não sei qual é o salto lógico, também não está explicado no texto. Mas, segundo ele, é isso daqui. O Jurupari é um espírito ancestral atribuído aos indígenas do tronco Tupi, em especial Tariana. Eu não me lembro se Tariana está dentro do tronco Tupi, mas em especial Tariana, esteja ele nesse tronco ou não. E o principal do Jurupari aqui para o Câmara Cascudo é que ele representa, nesse imaginário indígena, a força vital masculina, né? E a partir dessa questão de ser o grande emanador da força vital masculina em oposição à força vital feminina, ele vai ter algumas outras funções dentro das religiões indígenas de onde ele se insere. Mas, Tártaro, a gente sempre trata Jurupari como o legislador da floresta.
Mas a gente sabe também que ele representa bem mais que isso, não? Isso. O Câmara Cascudo delimita aqui algumas funções, entre aspas, para o Jurupari dentro das crenças em que ele se insere, né? Então, a primeira dessas funções é o instituidor do patriarcado. Como força masculina, claro, ele institui o patriarcado, né? Contam as antigas etnias que o mundo era comandado pela primazia feminina. O comando do matriarcado era da deusa ancestral Seuci. Um dia, Jurupari, que era filho de Seuci, decide colocar os homens na frente do comando político da etnia. Tira o poder de Seuci, mata e institui assim o patriarcado, né? A partir de então, o mundo seria comandado pelo polo masculino. Uma segunda função do Jurupari seria que ele é o deus dos segredos. Ao instaurar o patriarcado, o Jurupari divide com seus seguidores mais próximos uma série de segredos sobre o mundo. Estes segredos deveriam ser sagrados e nunca jamais revelados, em especial para as mulheres. A terceira função, que imagino seja uma das mais conhecidas, é a de legislador, né? Ou seja, ao instituir o patriarcado e compartilhar os segredos, Jurupari passa também a fazer as leis. Né, o Câmara Cascudo até, aqui no dicionário do folclore brasileiro, até coloca quais são essas leis. Coisas dentre virgindade feminina, não trair o marido, que chefes fracos de agrupamentos, das assim chamadas antigamente tribos, deveriam ser substituídos por alguém mais forte. Enfim, ele institui leis para o funcionamento das etnias indígenas. E uma quarta que é muito interessante, que é a paralisia do sono. Sabe aquele negócio, não sei se você já tiver, eu tenho direto, quando você tá dormindo e você mentalmente acorda, mas você não consegue se mexer? Isso se chama, pela ciência de hoje em dia, paralisia do sono. Antigamente, né, quando não se tinha a noção científica do que fosse esse fenômeno aí, do sono mal dormido, atribuía-se esse sentimento ao Jurupari. Então, se você dormia, acordava mentalmente e não conseguia se mexer, quer dizer que você estava sendo agarrado por Jurupari, segurado, alguma coisa assim, né? E nesse emaranhado de coisas que você encontrou, Thiago Tártaro, aqui no meio do seu roteiro, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido, porque quando chega na parte das referências, tem algumas descrições que elas quase que se contradizem, elas são um tanto quanto antagonistas. O que você encontrou nessa pesquisa, Tártaro, que mais te surpreendeu? Bom, como sempre, as referências bibliográficas vão estar na descrição do vídeo do YouTube. Né? Eu achei alguns artigos que tratam de Jurupari, além do Câmara Cascudo, e aí algumas pontuações interessantes. Em uma das referências, Jurupari é descrito como o executor das leis do Sol. Ele teria nascido da mesma Seuci, porém uma Seuci humana, não mais divina, como consta ali em Câmara Cascudo, que fora nomeada assim em homenagem à divina, ou seja, existe uma deusa Seuci, uma mulher normal, uma filha normal, chamou essa filha de Seuci, e dessa filha Seuci humana nasceu o Jurupari. Na mesma referência, Jurupari é tido como um portador de uma narrativa de origem colombo-brasileira. Ou seja, sua conotação viria tanto dos povos originários da Amazônia Setentrional, a Amazônia do Norte, quanto das etnias do espaço ocupado pela atual Colômbia. Então o Jurupari tem aqui um intercâmbio com os povos, com os outros povos pré-colombianos. Em uma outra referência, ligada à psiquiatria, lemos o relato de um jovem indígena que se consultou com psicólogos e que deu entrada no sistema de saúde, no SUS, procurando atendimento, pois estava em estado de choque após um encontro com Jurupari. O interessante desse artigo é que Jurupari é descrito como uma pinguari, um monstro peludo com uma boca no estômago, que vai até se comunicar com aquilo lá que o Edmundo vai falar na apresentação da lenda do Caprichoso de 2018, que o Maciel vai falar já já. Aqui ele ocupa mais o papel de uma visagem, portanto, né, de um ser encantado da mata realmente.
Em uma outra referência, a gente acha justamente a relação de Jurupari com Poronominari. Lembra daquela toada de 2006 do Caprichoso? Poronominari é o pai primordial do povo Baré, né? E tem uma relação com Jurupari. Conta a crença que, certa feita, os filhos de Poronominari se afastaram demais para o fundo da floresta. Lá, comeram as frutas de Jurupari, que, irritado, se transformou em uma profunda caverna e jogou os curumins lá dentro. O pai, Poronominari, então, descobre e tenta tirar os filhos dali. Para isso, deveria dispor de diversas folhas de bananeira e colocá-las na frente da caverna, na qual o Jurupari se transformou. Ao fazer isso, traz a Jurupari a uma forma humana, e esse Jurupari transformado em humano vomita os filhos de Poronominari, né? Em uma outra referência, a gente tem aqui a relação do Jurupari com a questão católica, mais uma vez a branquitude não sabendo o que fazer com as entidades indígenas e transformando elas em demônio. Uma outra referência que consta aqui nos comentários diz justamente desse caráter demoníaco atribuído pelos católicos ao Jurupari. Enfim, a impressão que eu tenho é que se eu ficasse uma vida inteira pesquisando Jurupari, apareceriam 1000 referências e 1000 funções que ele tenha tido, 1000 histórias das quais ele seja parte. Ele é uma figura muito rica, mas eu acho que para dar um panorama do que acontece com Jurupari, especialmente para entender a arena, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, eu acho que esse panorama aqui tá bom. Eu acho que uma coisa interessante, antes da gente ir para os momentos de arena, é o caráter anti-heróico do Jurupari. Como as religiões indígenas, em um geral, tendem ao politeísmo, claro que não são todas que são, mas eu diria que uma maioria aqui, Cris poderia até falar isso para nós em um outro capítulo, mas eu acho que as religiões indígenas tendem ao politeísmo. E deuses em religiões politeístas tendem a não operar em bases de bem e mal, né? Algo que que a gente pode ver da cultura pop, da influência europeia, por exemplo, os deuses gregos. Você não tem um deus grego que é todo bondade ou todo maldade, né? Então, o deus do trovão, que é Zeus, trai a mulher dele pra cacete, tem atitudes reprováveis, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele salva a terra. São seres contraditórios. E eu acho que Jurupari também é isso. Ele não é nem uma figura de bem, nem uma figura de mal, né? Ele tem ali as suas questões, ele entrou em conflito com a própria mãe, entra em conflito com as mulheres, a gente vai ver mais pra frente no ritual traidor, ele faz uma caca gigante lá com o rapaz que descobre, que revela os segredos, enfim. Mas essa operação bem versus mal é quase que por definição uma questão das religiões monoteístas, né? Onde o Deus vai representar o bem e o antagônico ao Deus, no caso da religião católica, o demônio, vai representar o mal. Mas o Jurupari não é isso. Me enche de espinhos e chifres, me imputa os crimes. Se um dia eu fui sonho, hoje sou pesadelo. Rasgue meu manto, fogo, fogo, corta os cabelos. Começando agora o terceiro bloco, a gente vai direto para a arena e saber como que o Jurupari já foi para a arena, quais visões os bois já trouxeram para a arena. O Tártaro falou um pouco sobre essa dualidade dele no bloco anterior, né? E agora a gente vai ver na prática como que os bois conseguiram levar Jurupari para a arena. Ô Maciel, me diz uma coisa, como que você selecionou esses momentos de arena? Você pegou todos que você encontrou, você selecionou os melhores, selecionou os que mais te trouxeram reflexões? Conta pra gente. Seguinte, Igor, eu fui procurando as vezes que os bois foram trazendo essa representação de Jurupari para a arena e fui procurando através dos anos. Eu cheguei pelo primeiro ano, na primeira representação, que é 99, que eu vou explicar mais pra frente, até mais ou menos o ano de 2008, onde a figura de Jurupari foi muito importante para a primeira noite do Boi Caprichoso, que também vou explicar um pouco mais pra frente. Vamos
lá, começando com 99, o Garantido traz pra Arena com aquela linda toada, cantos tribais, com aquela introdução espetacular, talvez uma das maiores introduções de toada de lenda da história. Conta pra gente, Maciel, como é que Jurupari foi pra Arena em 99? Na representação de 1999 do Boi Garantido, o Paulinho Faria começa dando a explicação base que o Tártaro deu aqui hoje, do Jurupari, da demonização, da localização de onde ele veio, da história e entre outras coisas. E um negócio interessante é que mesmo o rito do Jurupari sendo um ritual, nesse ano ele foi trago pelo Júnior de Souza em forma de lenda amazônica. Nessa lenda / ritual, uma coisa interessante de se notar é a chegada da Poliana Azevedo, que mesmo com o microfone falhando na gravação do vídeo ou cortando na transmissão, não dá pra saber, é que dá pra ouvir que aquele módulo que surge de baixo pra cima é uma representação humana do Jurupari. É uma coisa interessante que pouquíssimas vezes ele é representado como em forma humana. Geralmente é em forma de uma quimera ou alguma coisa desse tipo. E outra coisa também que é interessante de ver nesse ritual é a própria presença da Poliana Azevedo. Porque sabendo de todo o background, de toda a história do Jurupari, sabe-se que mulher não é permitido nesse ritual. Mas mesmo assim, o Garantido trouxe ela para esse ritual, para essa lenda, na verdade. E se isso influenciou nas notas ou não, não sabemos. Importante que o Garantido foi campeão nesse ano. Agora, indo para a toada, que é uma toada escrita pelo Tadeu Garcia e Ciro Cabral, a gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode trazer aqui nesse vídeo hoje. Logo no início da toada, a gente consegue ouvir algumas citações que fazem parte desse ritual e onde ele está sendo feita nessa toada específica. E essa passagem é: Yuassanã, Marie, Dianari, Baiá, Puraçissau, Arandi, Toré, Toré. Nessa parte a gente consegue, nas minhas pesquisas, eu encontrei algumas coisas, que Marié é um dos rios que é afluente do Rio Negro, Dianari é um dos instrumentos sagrados que é usado no rito de Jurupari, e Arandi que também é um instrumento sagrado que é usado nesse rito, mas o Arandi em específico a gente vai explicar como ele é um pouco mais pra frente. E agora, indo pro desenvolvimento dessa lenda ritual, o que a gente pode falar dela é que ela é um ritual de verdade. Pois, observando como ela funciona na arena, ela é, desde o início até o fim, ela funciona como um rito mesmo. As alegorias não tem muitas informações, tanto as dos lados quanto a central. E toda a cênica ela funciona dando voltas e voltas e voltas no módulo central, funcionando como realmente um ritual. E todos vestidos com os trajes e a caráteres e com as flautas, assim como pede o ritual do Jurupari. E essa foi a primeira representação que o Boi Garantido trouxe na Arena de 99. Os mandamentos em Jurupari, Deus, legislador e reformulador dos rituais sagrados das tribos indígenas do Rio Negro. Em função dessas normas, os missionários católicos do início da colonização do Rio Negro satanizaram o mito do Jurupari erroneamente. Amazônica, item número 19. Cantos tribais começa a chegar. As tribos. Ei! Ei! Olha, galera. Olha a composição, como o acabamento das alegorias do Garantido. Para fazer parte dessa apresentação que conforma item lenda amazônica. Os índios fazem a festa do espelho que reflete no terreno a mensagem do luar. Os índios fazem a festa do espelho que reflete no terreno a mensagem do luar. A tribo dos gigantes, com as flautas começam a chegar. Olha só, que beleza! Essa grande apresentação concorrendo ao item lenda amazônica. Olha que beleza, galera! Os índios gigantes atrás tocam a flauta também. Tocam a flauta também, minha gente. Vamos ver. É a apresentação fantástica do Garantido concorrendo ao item lenda amazônica. Os índios tocam a flauta. Flauta de pano nessa selva vão ressurgir. Almas das mãos para o céu e viraram no ar. No baixinho abrindo dia que a fantasia Maria vai começar.
Rainha do folclore! Olha essa lenda amazônica espetacular! E a rainha do folclore concorrendo ao item 8, Poliana Azevedo. Aí vai, rainha do folclore chegando, o Jurupari traz de surpresa, bem no centro da plataforma, a rainha do folclore! Vamos lá, galera! E no ano seguinte, o Garantido trouxe novamente a figura das flautas, a figura de Jurupari, mas dessa vez, o Maciel, como um ritual. Como o Igor acabou de falar, nesse ano de 2000, o Boi Garantido trouxe novamente o rito do Jurupari para a arena, só que dessa vez explicado de uma forma bem melhor e um pouco mais aprofundada. O Paulinho começa com a explicação enquanto a montagem estava sendo feita, que o ritual se consistia em vários indígenas reunidos com flautas de estilo carriço, flautas de pan, que são conjuntos de tubos que começam da menor para maior e geralmente é lembrado daquela versão peruana. E flautas mauaco, que é uma flauta tubular de tamanho médio, e são todas de bambu. O ritual de iniciação começa com um pajé com uma máscara de fibra de tururi chamando os iniciados que irão fazer parte desse ritual, e os iniciados são postos no meio dessa roda e os guerreiros são açoitados com varas de bambu até altas horas da noite, e que no final dessa sessão de dor e sofrimento e demonstração de bravura é dado para os iniciados um líquido alucinógeno chamado Iacoana, que é retirado da árvore Iacoana ri, que depois de bebidos, os iniciados desfalecem. Do rio de águas negras, ouve-se o som melodioso das flautas tucano. É o ritual do Jurupari, exclama o iniciado. No centro da aldeia, o grande terreiro da Casa das Flautas está repleto de mascarados com flautas do tipo carriço, flauta de pan, e mauaco, flauta tubular. O Kumu, que é o pajé, vestido com uma máscara de tururi, entre casca da árvore, determina: tragam os iniciados e comece o rito sagrado do Jurupari. Os iniciados são deixados no meio da roda de guerreiros. O filho do líder é trazido para ter a primazia de ser açoitado sem piedade, com varas flexíveis de bambu. No final da noite, todos os jovens guerreiros estão exaustos, mas felizes por terem superado a provação do alto flagelo. E para eles é trazida um cuité cheio de um líquido inebriante denominado Iacoana. Cantam Iacoana, gritam Iacoana, até que um deles, ao beber o líquido, cai desfalecido. Esse é o ritual que vai começar, o ritual Casa das Flautas do Garantido. O ritual Aí está. inicia quando o Curumim Chauas entra no iniciados pátio da Casa das Flautas. começam a dança para a iniciação. O ritual inicia quando o Curumim entra no pátio da Casa das Flautas. Terreno sagrado, recanto das curas, terreiro do encanto do canto pajé. Terreno sagrado, recanto das curas, terreiro do encanto do canto Garantido pajé. apresenta mais um ritual de iniciação na Casa do Jurupari, na Casa das Flautas. Jacobana, 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 fé, dá mensagem para festejar. Cabe Observem, os indígenas usando os tambores no alto. Confirma pra gente aí a informação. Não, a cênica da cultura típica regional é do Diamond Verde, essa cênica é do Ricardo também. E de outros componentes, do Hélio, o Pedro. Eu falei a princípio que é o ritual de iniciação e os tocadores de flauta se movimentam agora para colocar toda essa energia do Garantido no ar. Vamos acompanhar então o Garantido
índios começam Paulinho com Faria, fogo agora. o apresentador. Os Comanda índios a festa. cospem fogo nas laterais. E aí, em cima da onça, grande onça, vai trazendo o Pajé. O Pajé chega na onça, a grande onça. Os índios se assustam. Os tipos do culto, né, nas flautas mágicas. E a borboleta, porque ela é muito presente na arte e nos desenhos. Então aguarde. Olha a emoção, olha a vibração, é o choro. Não se segura. É de arrepiar o garantido. A guerreira mais bela da tribo. O Pajé já sai. O Pajé já está descendo agora. O iniciado apresenta a flauta, tocando a flauta. A Cunhaporanga, rasgando os céus, na borboleta gigante, na sua chegada triunfal, no ritual Casa das Flautas, espetáculo maravilhoso do Garantido, galera! Olha que show, que show! Pajé, item número 12. Vamos dar um salto agora para 2012. O Caprichoso vai trazer o ritual Tariana, que ele vai trazer, Maciel, o Jurupari com um papel mais centrado na função que a gente conhece ele hoje, né? Que mais ou menos que tá no meandro aí do boi, que tá no nicho do boi, sabe que a palavra legislador é quase que um sinônimo de Jurupari, né? Nesse ritual de 2012, além de todo o espetáculo, o Boi Caprichoso ele pensou em trazer uma forma diferente de falar do Jurupari, diferente das duas últimas versões que o Boi Garantido trouxe. Focando um pouco menos no ritual em si e focando mais na parte legislador do Jurupari. E o interessante dessa versão do Caprichoso é que na alegoria feita pelo Teco Mendes, ela é bastante focada em contar de forma espetacularizada esse ritual, usando bastante o recurso especial da alegoria. Por exemplo, a tirolesa que é feita em cima da maloca tariana, no centro da alegoria e as gangorras nas laterais. E de posse do Adabi, chicote ancestral, flagela os pequenos guerreiros, jovens curumins que querem se tornar guerreiros tariana. Na aldeia, as macacarauas presenciam assombrações que aterrorizam a aldeia tariana. Cantos no alto Rio Negro, trocando estrondam a mata. Flautas para o ritual. Tariana, Jurupari, no rito divino e profano, mistério proibido às mulheres no culto ao Deus Sol. Os índios com Iapurutu na mão, O legislador, guardião dos segredos ocultos, com os Iapurutu. olhos de fogo aí da flagelação. Aí vem, O Iapurutu, tua voz de trovão, a voz de Jurupari. macacarauas e feras na assombração da fumaça do Paricá. Essa alegoria é uma criação de Teco Mendes e o figurino do Pajé, Valdir Santana, mais uma vez, é de Macói Cardoso. Revela os segredos de Jurupari. Fubá Caprichoso. Começa o flagelo. Nesse momento verifica-se a flagelação dos adolescentes. As crianças, os adolescentes são arrancados do braço das mães, levados para essa casa, onde o pajé os açoita para mostrar que eles não têm medo, que eles são destemidos, que eles não temem até mesmo a dor. Malvado esse pajé. Tariana Macumanaó, Baraçana de Sanabara,
Arapaço, Banil, Amacuna, Baré. Enquanto eles são flagelados dentro da casa, as mães ficam do lado de fora, chorando e até às vezes maldizendo pela tortura que os filhos estão passando. Item de número 4. E ele sobrevoa a aldeia após inalar o Maringá. Impressionante. Item de número 12, Pajé, o legislador, guardião dos segredos ocultos. Alegoria 16, Olho de fogo, Teco Mendes. Uia por um tum, sua voz de trovão. Macacarabás e feras na assombração da fumaça do Maringá. O grande Deus Jurupari, no centro da alegoria, o Deus Sol, o grito da... Tá aí o Caprichoso trazendo esse ar mais, entre aspas, espetacularizado, né? Aquilo que a gente já falou tantas vezes sobre os rituais, sobre os próprios indígenas falam muito sobre isso, né? Que às vezes os bois levam os ritos de uma maneira mais espetacularizada. Tem gente que encrenca com isso, tem gente que entende a licença poética, mas enfim, é a maneira que o Caprichoso usou para trazer a figura de Jurupari na segunda noite, né, daquele festival longínquo de 2012. 4 anos depois, o Garantido trouxe o ritual de nome homônimo, né, Jurupari, com a alegoria lá do Kennedy de Prata e tal, quando o Kennedy estava no Garantido ainda. Ó. Saudoso tempo, né, galera vermelha? E nesse ritual, o meu querido Maciel, tem uma aura mais daquilo que o Tártaro chamou de patriarcado, né? Do mundo patriarcal. Então, fala um pouquinho sobre essa representação específica de 2016 da figura de Jurupari. A explicação de Israel foi bem básica do ritual de iniciação que já falamos aqui, mas trazendo a parte do mundo onde ele era comandado pelas mulheres e citando as mudanças para o mundo patriarcal. Indo para a toada de Demétrios Aidos e Jean Pantoja, temos algumas coisas interessantes aqui, como na passagem Arandi Piron. E segundo minhas fontes que eu pesquisei, Arandi, como eu tinha citado lá em cima, é uma das flautas sagradas de Jurupari e é feita de casca de árvore e retorcida com um tubo de paxiúba, fazendo o bocal dessa flauta. E pelo tamanho dela, o som deve se assemelhar muito ao som de uma trombeta. E pirão é pirão, que para quem não conhece é uma mistura de farinha com calda que se mistura os dois e come. Agora, indo para a alegoria que saiu das mãos do Kennedy de Prata, assim como o Igor citou, a gente pode ver alguns elementos do ritual, como as flautas, o arandi na mão da cênica nas laterais da alegoria, o Jurupari no centro como um sol gigante, e uma coisa muito interessante é a figura feminina nos módulos laterais, repetindo o ano 2000, onde foi trago uma figura feminina para esse ritual, só que no ano 2000 no caso foi a Cunhã. Qual a proibição dessas mulheres? Os índios mantêm o espírito e o comando patriarcal das aldeias do Alto Rio Negro. O boi bumbá garantido. Celebração apresenta a partir de agora o ritual de ensinamento Jurupari. Transita as máscaras sagradas, levam a lei de Jurupari, com a força bater dos corações, faz a lança ao grande. Bebe o sumo do maliri, incorpora o espírito e a gente Jurupari, o Laquiti, Jurupari, inicia o índio Curupim a caminhar sobre
Em 2018, Marcel, o Caprichoso tem uma inovação, digamos assim, uma inovação narrativa, quando ele traz Jurupari para ser o fio condutor de toda a primeira noite, né? Inclusive uma das noites mais bem produzidas em termos narrativos. Então fala um pouquinho pra gente sobre como o Caprichoso veio em 2018. Em tempos de guerra, o legislador guerreou. Contra mulheres guerreiras, mulheres pintadas, mulheres armadas, mulheres que declaravam guerra aos filhos do sol. Então, meu querido Igor, o Boi Bumbá Caprichoso, ele trouxe nesse ano de 2018, na primeira noite, uma forma diferente de se falar sobre o Jurupari e usando esse mesmo Jurupari como um elemento importante para essa noite. E como é que foi isso? A primeira noite do Boi Bumbá Caprichoso de 2018, ele trouxe uma narrativa que começava com esse mundo dominado pelo matriarcado e pelas deusas e seguindo o fio até terminar com a tomada e posse do Jurupari para a implantação do patriarcado no mundo. Começando pelo começo, essa narrativa ela se inicia com a exaltação folclórica Terra Mãe Ancestral, com a alegoria de Ney Meirelles e equipe. E trazendo a Cunhamporanga Marcele Albuquerque, que vai ser uma peça importante para essa narrativa do Boi Caprichoso nessa noite, pois ela representou Conori, que é a filha de seu Si. Seguindo na narrativa, em um certo momento, o Jurupari ele tira o matriarcado e impõe o patriarcado, enfurecendo seu Si e Conori. E nesse momento, na arena, pela primeira vez, a representação de Jurupari vai ser o fio condutor dessa noite. E depois dessa aparição, Jurupari e Conori, ao som de Deusas da Guerra, é encenado a batalha entre eles, onde Conori saiu derrotada. E como demonstração de força masculina recém-implantada, é vindo logo em seguida os Tuxaus para representar isso no momento de arena. E a partir desse momento, nessa arena, o patriarcado é instaurado e a figura de Jurupari vai ser o fio condutor dessa noite. E sendo o fio condutor dessa noite, temos mais 2 momentos importantes que vamos falar agora, daqui a pouco. Então vamos lá, fala um pouquinho pra gente sobre a lenda e o ritual dessa mesma noite, que seguem com a linha do Jurupari como protagonista, né? Novamente caindo nas mãos do Eterno Júnior de Souza, ele vem trabalhando a parte da implantação do patriarcado, assim como se tem ainda agora no mundo tariana, e desenvolvendo essa narrativa, cara, de forma espetacular. E a gente pode começar dando alguns detalhes que tem que ser percebido na próxima vez que vocês forem ver essa apresentação no YouTube. A primeira coisa que é muito interessante de perceber nesse ritual é que a alegoria ela é apenas um pano de fundo. O ritual de verdade ela está acontecendo na cênica, no chão da alegoria, no chão na frente da alegoria, com Jurupari com a sua roda de indígenas de bravos guerreiros no lado do Caprichoso e Auri, que é o traidor, na roda das mulheres no lado do garantido. Com essa alegoria só tendo cênica depois da traição de Auri e tendo somente mulheres em cima dele. Segundo detalhe muito interessante de perceber nesse ritual é que os elementos citados na toada, elas estão todas na alegoria. E toada essa feita pelo Ronaldo Barbosa. Não revelarás o segredo. Jura! Jura pra mim! Não foi assim. Te levanta pra mim pra ouvir tua sentença. Traidor, selastes teu destino. O teu corpo despedaçado no fogo divino irá arder. Traidor, terás o teu castigo. Do teu pó nascerão insetos, répteis e peçonhas. E dos teus ossos, flautas sagradas irão ressoar. Do teu
luz brilhe na escuridão. Traidor! Te mostrei Idente o número caminho. 4. Diante do grande Espírito, tu não revelarás o segredo. Jura, jura pra mim. Não foi assim. E a galera! Traidor! Selaste teu destino. O espírito de Jurupari no centro da alegoria. Selaste o teu castigo. Selaste teu destino. Do teu pó serás incerto. Alegoria item 16 do artista. Do teu pó serás incerto. O corpo de Ori se transforma em répteis e peçonhas. Répteis a rastejar. Répteis a rastejar. Do teu pó. O corpo de Ori E serás incerto. seus ossos. É noite, repousam brisas estranhas. Te deitas, que tão logo ele irá surgir. Nos sonhos, nos ares, nos encalços dos teus tormentos. Teu medo trairá, teu pesadelo irá te seguir. E logo em seguida, depois desse ritual, o Jurupari ele aparece novamente na lenda que encerrou a noite, que é o Terror das Noites. O Caprichoso ele trouxe para encerrar essa noite a visão do Jurupari como causador da paralisia do sono, assim como foi explicado pelo Thiago Tártaro, e a sua imagem distorcida como um demônio depois da chegada dos brancos. Começando com a explicação do Edmundo Oran falando das aparições desse ser nos sonhos e seguindo para diferentes versões do Jurupari de povos para povos. Indo de Mapinguari para a visão dos Aruaques, do Anhangá para os Tupis e finalizando como um demônio para os brancos. E falando do Jurupari, dá para ver como ele se manifesta nos sonhos nos indígenas da Sênica. O Mapinguari ele só ganha movimentos a partir do momento que toda a Sênica vai para a rede e começa a ser suspensa e começa a se debater. Porque é o momento que ele começa a se movimentar, a cabeça da alegoria dá uma inclinada assim para trás, tipo representando como se ele estivesse agindo naquele momento. Não, não, não. Não feche seus olhos. Não! Não pare o balanço da rede. Não! O Senhor do sono profundo te levará. Ele é o Mapinguari dos Aruaque. Ele é o Anhangá dos Tupis. Ele é o demônio dos brancos. Ele é o Senhor das noites. Ele é o Senhor das noites. Ele é o Senhor das noites. Lenda amazônica, item de número 17. E ossos te cercam. Alegoria, item 16 do artista Caribardo e equipe. Jurupari, parede de ossos te cercam. Nefatos seres te observam. Do dia a vermelha te perseguir. Fechaste teus olhos e agora convirá. Lenda amazônica, na areia do sono, o terror das noites. Na areia do sono, vendeu a noite, o terror das noites. Na areia do sono, vendeu a noite, o terror das noites. E cala, e cala, e cala, e cala. O terror das noites vem assombrar.
é paixão, cheiros se observam. O fogo que arde no vire com a espelhar. Não pare o balanço da rede. Fechaste teus olhos, agora comirás. Não adormeça! Na areia de sonho, meteu a noite, eu terror das noites. Na areia de sonho, meteu a noite, eu terror das noites. E a rainha das noites! Esse é o bloco da leitura de comentários. Agora eu vou ler os comentários dos episódios anteriores. Na verdade, só de um deles, que é o Destrinchando Tapiraiauara, episódio 110. Não vou ler os comentários das críticas monossilábicas porque é um ambiente um pouco hostil. Embora eu tenha sido um pouco hostil também na live de crítica monossilábica do Caprichoso, fica aqui novamente meu pedido de desculpas ao chat. Eu realmente acabei me passando, né? Acabei perdendo um pouco a paciência, mas faz parte, errar é humano, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem pior. Mas vamos lá. Tapiraiauara é uma toadaça, a guitarra foi usada muito bem, a lenda cria todo um clima e um cenário para um grande momento de arena, disse o Diogo Souza. Realmente, essa toada, ela consegue criar um clima legal. Vitor Cunha, 968, toada linda, mas Deusa das Águas é uma toada que mexe comigo até quando danço ela. O Garantido lançou 2 toadaças esse ano de lenda. Marcelo, que orgulho, fui citado em episódio. Marcelo, nosso assinante do Clube de Membros. E a Kellen Oliveira, Tapiraiauara, Ansa, citando aí Igor Martins. E comentários do Instagram, o Adilúcio Guimarães mandou suas palminhas e o Antônio XLJ mandou um oiê. Gente, se você quiser ter seu comentário lido aqui, comente no Instagram, no YouTube, no Spotify, qualquer plataforma que esteja o nosso podcast, você pode deixar um comentário e a gente vai atrás para dar uma lida. Essa temporada a gente está produzindo bastante coisa. Esse episódio aqui do Urupari já é um episódio que estava sendo preparado há um bom tempo e é mais um de muitos que ainda virão, né? Um Megazord é sempre um episódio que dá bastante trabalho para fazer, né? Para fazer o roteiro, para fazer a pesquisa, para fazer a edição. Eu espero que você esteja gostando. E é isso. Vamos lá para mais coisas sobre o Urupari. Eu tô um pouco cansado. Mas vamos lá! Tártaro, você tem uma teoria bem sui generis sobre a figura de Jurupari dentro desse contexto, né, que a gente conhece de dominação religiosa imposta desde a colonização, né, a escravização indígena, com a chegada dos portugueses aqui. Conte para o ouvinte do Papo de Toada um pouco sobre essa teoria que você tem sobre a figura de Jurupari e a relação dela com esse contexto. Olha, Igor e amigos ouvintes, tem um autor que o tio Hélio provavelmente gosta muito, ele chama Friedrich Engels. E ele escreveu um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né? Friedrich Engels era o parça do Karl Marx, né? O cara que era literalmente o comunismo. Mas esse livro, A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, é muito interessante, porque o Friedrich Engels vem dizendo que ele estudou algumas sociedades ancestrais e como essas sociedades ancestrais foram evoluindo até chegarem nas sociedades mesopotâmicas e isso desembocar numa briga por uma herança no século XIX, na Inglaterra, na França, onde seja. Diz o Engels que nas sociedades que ele estudou, no período que precede a transformação da natureza pelo homem, ou seja, a agricultura, a pecuária, a descoberta do fogo, a descoberta das ferramentas, etc., etc., a primazia do poder era dada pelo conhecimento da descendência e da ascendência. Nesse contexto, a mulher ela tinha um papel de muito mais destaque político do que o homem, porque, por óbvio, era muito mais fácil saber
quem era a mãe de uma criança do que quem era o pai, ainda mais levando em consideração que essas sociedades ancestrais não tinham monogamia. A partir de um determinado momento, as sociedades humanas começam a transformar a natureza, que são essas técnicas que eu citei agora há pouco. E a partir desse momento, a capacidade de trabalhar e transformar a natureza ganha um prestígio social maior do que a filiação. E é a partir desse momento em que a primazia do poder político passa a ser masculina. Então, observe você como essa roda dentada da história se conecta. Daí depois o Friedrich Engels vem dizendo que isso só se acentua com a ascensão do capitalismo e que com a ascensão do capitalismo da sociedade mercantil de classe, não é mais só o trabalho, mas é a questão da herança, né? Ou seja, a família, isso que a gente convenciona chamar hoje de família, tem no seu DNA o gene da necessidade de saber quem é o filho, não por uma questão religiosa, moral, claro que existe, mas predominantemente para saber para quem vai passar a herança, para quem vai passar o dinheiro, né, da família. Isso é muito interessante. O que eu quero dizer com isso? Olha como os indígenas brasileiros são sofisticados, e antes de um cara alemão, estudioso e blá 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 pensar nisso lá no século XIX, os indígenas brasileiros já tinham essa teoria aqui há 1000 anos. Ou seja, a história do Jurupari é justamente a história de como o papel feminino predominava antes do início da transformação da natureza e depois da transformação da natureza por parte dos indígenas, né, a pesca, a criação de animais, etc., a primazia passa a ser masculina. Ou seja, o Jurupari acaba funcionando como uma explicação religiosa para esse processo social ancestral. Então percebam a sofisticação do pensamento dos povos ancestrais ao perceber essa lógica, né? Muito legal isso. E eu acho que o Jurupari ela é muito objetiva em contar uma história, e ela inclusive ela usa uma estrutura dramatúrgica, uma estrutura de roteiro, não sei se propositalmente, mas é uma estrutura básica de 3 atos que está presente na maioria dos filmes que a gente vê, na maioria das séries, né? Que tem o ato inicial que apresenta o mundo, né? Apresenta os personagens, apresenta aquele mundo normal, em condições normais de temperatura e pressão, que seria a estase, que seria o equilíbrio ali daquele mundo. Aí tem essa quebra da estase, trazendo para o segundo ato, que seria um conflito, né? Seria a personagem ou esse mundo em desequilíbrio, e o desfecho, que a gente vai, né, saber se volta para a estase, se transforma, se é um final positivo, se é um final negativo, ou um final em aberto. E a letra dessa toada traz esses 3 atos, né? Jurupari em roda de canto, Genipapo em onça, rosetas no manto, sopram taquará. Teco Monhangaua, Macarranca Bacerê, Camuano Lindê, Cariamã, as leis a cumprir, Adabio Supliço a seguir. Virgens cabelos cobrindo o Pucamucá. O começo ali mostra o mundo de Jurupari, enquanto o Jurupari era um fundamento, enquanto o Jurupari era a base, né, daquela sociedade, né, do Alto Rio Negro. Quando fala em roda de canto, Genipapo e onça, vai mostrando os rituais, né? Vai citando os rituais, e de uma maneira diferente da lista de citações que a gente vê muito, né, nas toadas desse ano, né? Vai introduzindo de uma maneira muito mais elaborada, né? Por medo, um Deus transformado em preço, calado por um livro preto, me enche de espinhos e chifres, me imputa os crimes, e um dia
eu fui sonho, hoje sou pesadelo. Rasgue meu manto, fogo, fogo. Corta os cabelos, fogo, fogo. Queimei minhas leis. E aí, quando entra naquela parte do por medo, um Deus transformado em preço, existe esse conflito, né? O homem branco chega e transforma Yurupari num demônio, né? E aí Yurupari é agredido, né? Yurupari é transformado em algo que os indígenas têm que temer, né? Se um dia eu fui sonho, hoje sou pesadelo. Ele é transformado em pesadelo. E aí, manto é rasgado, corta os cabelos, mas aí ele promete voltar e volta, né? Mas me vingarei no fogo, redescubro meu nome nas árvores, escrevo a fé nas folhas que caem em mim, sou a luz e a sombra, nem bem nem mal, de que lado você vai estar? É um final em aberto. Existe essa guerra final de qual visão vai se sobressair, né? Se Yurupari vai continuar sendo um demônio, vai continuar sendo algo a se evitar, ou se a gente vai reconhecer o valor de Yurupari, né? Para a cultura indígena, né? E para o fundamento dos povos do Alto Rio Negro. Então eu acho muito rico essa maneira de se estruturar a toada. Então acho que é um ponto para essa toada. É uma tacada de gênio o fato da lenda ser o processo de mitificação do Jurupari a partir da visão preconceituosa e colonizadora do branco. E como essa entidade vai sair desta condição de lenda, ou seja, é uma deslenda, né? Ou seja, ele foi mitificado e durante o processo da toada ele se desmitifica. Isso aqui é coisa de gênio, é Ronaldo Barbosa, né? Não tem igual, não tem par. Uma última coisa que vale salientar é uma genialidade que está aqui na letra dessa toada, que é a relação das deidades com a natureza. Qual seja, nas religiões, diria eu que as não abraâmicas, ou seja, as religiões que não são pautadas nesse Deus abraâmico, catolicismo, islamismo e judaísmo, a gente tem uma relação entre transcendente e imanente que vem de baixo para cima, do imanente para o transcendente. Ou seja, as forças da natureza são transformadas em Deus. Então, vamos pensar aqui numa religião que é assim, o candomblé. O que é Oxum? Oxum é a força da água dos rios transformada, ou seja, a força da água dos rios imanente, transformada em deidade transcendente. O que é, na mitologia grega, Apolo? Apolo é o Sol, né? A estrela, Sol, transformada em uma energia espiritual, ou seja, Sol, imanente, transformada numa deidade transcendente que a representa. O que são, na religião dos Yanomamis, o Chapiri? São justamente os espíritos da pedra, da árvore, dos animais, etc. Né? Jurupari, quando ele está no campo da religião indígena, que é o começo da toada, o começo da letra da toada, ele é uma força da natureza. Então vocês peguem aí a letra, vocês vão ver que ele estava nesse lugar de uma força da natureza. Qual força da natureza? A força das leis e a força da energia masculina. Ele é transformado pelo homem nesse processo de lendificação que a toada expõe, em um deus da lógica deus-demônio do cristianismo. Portanto, se é uma religião abraâmica e Jurupari é encaixado nessa lógica, ele vai para a lógica cima-baixo das religiões abraâmicas, onde você tem o contrário das religiões não abraâmicas, que existe primeiro a deidade,
existe primeiro a deidade e a deidade faz as forças da natureza. Ou seja, você pega o livro do Gênesis, Deus sempre existiu. E ele cria as forças da natureza. A partir do momento que Yurupari é colocado dentro dessa lógica, ele deixa de ter aquele caráter, ou seja, o cristianismo o força a deixar de ter aquele caráter de antes que eu descrevi aqui. O Yurupari era uma deidade da natureza. Segundo passo, é tirado esse caráter dele. Terceiro ato, e a letra diz isso com todas as letras. Yurupari, neste processo de retomada da crença dele no indígena, que já se conecta com o tema, ele retorna a ser uma força da natureza. Tanto que a letra fala, me encontrei nas árvores, na água, no etc. Ou seja, Yurupari retorna à lógica anterior. Ao retornar à lógica anterior, é como se fosse uma negação completa do cristianismo, que o transformou num demônio. Yurupari falando assim, veja, a minha retomada é tão forte, tão potente, que ela não é apenas estética, ela não é apenas discursiva. Ela vai no âmago da filosofia do que é um Deus, tanto para as religiões indígenas quanto para o catolicismo. Vamos sair um pouquinho dessa parte densa, meu querido? De beleza, de encantamento. Qual das representações de Jurupari mais encantaram vocês das que foram levadas ao Festival de Parintins? Começando pelo Tártaro. Cara, eu até entendo esse caráter de eterna saudade que o torcedor médio do Garantido tem. Especialmente quando eu vejo vídeo de apresentações antigas do Garantido. Porque o Garantido no passado era do caramba. Tá bem longe de da maioria das coisas que ele entrega hoje, né? Enfim, tudo isso para dizer que Casa das Flautas é um esculacho, assim, de arena, é uma alegoria imponente. Eu gosto muito das esculturas de ave que tem na arena, na alegoria, e as esculturas de ave passam a noção de que elas são esculturas, ou seja, não são esculturas de ave feitas para mimetizar as aves, são esculturas de ave de escultura de ave. Né? Então, porque você vê ali um tom amadeirado, de lixa e tal, assim, como se fossem as estátuas que os indígenas usavam no ritual. A apresentação do Paulinho, aquele clima de mistério, né? Enfim, Casa das Flautas é um esculacho. Isso do ponto de vista de encantamento, mas eu não posso deixar de citar a primeira noite do Boi Caprichoso pelo rigor narrativo. O rigor narrativo de 2018 do Caprichoso também é um deleite, ainda mais para mim que gosto de narração, de histórias, etc. Então eu fico nisso. O meu deslumbramento maior é com Casa das Flautas, garantido, e do ponto de vista de narração, eu acho que a primeira noite do Caprichoso 2018 é um primor também. E você, Maciel? Cara, é impossível, assim como o Thiago Tártaro falou, é impossível não escolher Casa das Flautas. A forma como ela foi traga pra arena, todo o cuidado que o Garantido teve de trazer, de explicar ela tudinho, da alegoria do Antônio Cansanção, que trabalhando aqueles poucos elementos que ele fazia, mas elementos que eram, ligado, aquela parada certeira, fez aquele ritual ser uma parada incrível e sem contar a toada, né? Então, cara, Casa das Flautas pra mim, é a minha favorita. Eu também admiro muito a primeira noite de 2018, principalmente o Ritual Traidor, que fazendo essa pesquisa para esse podcast, eu me apaixonei bastante para ela, mas Casa das Flautas para mim é o topo. E eu, para não ficar de fora aqui, eu vou votar em 99, porque para mim o que mais encanta não são
as grandes cênicas, ou as grandes alegorias, a toada. E a toada de 99, aquela introduçãozinha, ela me pega muito. Me pega bastante. Então, inclusive, a gente vai encerrar esse episódio aqui, porque eu decidi, monocraticamente. Vamos terminar aqui esse grande episódio, esse Megazord de Jurupari, com garantido 99 cantos tribais. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Voltamos no próximo episódio com muito mais Papo de Toada. Flautas de pão nessa selva vão ressurgir, palmas das mãos para os céus estiveram no ar. Lua cheia prenuncia que a fantasia Maria vai começar. Libere a energia, correnteza, faça a dança da pureza, as criaturas sensuais. Retorna a doçura das mãos dadas desta festa no alarido dos cantos tribais. O som do tamborá que reinou, o amor das velhas índias ecoou, e as tribos